Histórias da Fronteira, o nascimento da Quinta. Meninos, o lanche está pronto. Já vamos, vovó. Oh, olá, Gasolino. O que te acordou? Espera, deixa-me adivinhar. Esse é o cheirinho da tarta de framboesas. Estou a reconhecê-lo. Pouco depois. Partida suspensa por invasão de tarde. Sim, eu também. Estou cheio. Apetece-vos ver as fotografias da vovó quando era pequena? Podemos ver? A vovó não se zanga? Não, a mim já as mostrou uma série de vezes. Olhem, esta é a vovó. Como era graciosa. E estes são os pais dela. A mãe da vovó era lindíssima. O papá dela parece mesmo um pioneiro. Como se chamavam? Priscila e Jeremias Macpato. E eram mesmo dois pioneiros. Esta foto foi tirada quando nos estabelecemos nesta região. Contas-nos, vovó. Oh, céus! Bem, passaram-se muitos anos. Aqui era tudo muito diferente. Havia bosques e rios e cavalos selvagens. Era a terra dos índios e era maravilhosa. Depois o papá comprou-a e construiu aqui a nossa casa. Tantas recordações. Querem que vos conte como nasceu a quinta? Sim, sim. Há muitos, muitos anos, os meus pais decidiram dirigir-se para o oeste em busca de terras férteis e de um clima melhor. Desejavam ter uma quinta onde eu pudesse crescer serena e feliz. Mas os índios não queriam saber. Não queremos caras pálidas nas nossas terras. Devastam-nas e não nos respeitam. E tinham razão. Mas nós éramos diferentes. Só queríamos um pedaço de terra para cultivar em paz e harmonia com os índios. Ah, este parece ser mesmo o lugar ideal para nós. Vamos tentar, Jeremias. Talvez os índios daqui digam que sim. Convidamos-los para almoçar e assim vão perceber que somos boas pessoas. Ótima ideia! Foi assim que conhecemos o chefe da tribo dos Bom Apetite. Cara pálido, bem-vindo. Espero que sim. Oferecemos-lhes e ao seu conselheiro uma enorme dose de massa e feijões e, bem, foi um sucesso. Olha aqui, um feijãozinho que pensava que ia escapar. A cara pálida cozinha melhor do que a minha mamã. Tornámo-nos amigos. Os Bom Apetite venderam-nos uma parte das suas terras e ajudaram-nos a construir a nossa casa. Obrigado, grande chefe. Vai ver, nós vos vamos incomodar. Oh, Jeremias, o nosso sonho está a tornar-se realidade. Agora paramos. O almoço está pronto. Almoço? Nham! 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 O filho do chefe índio chamava-se Pena Despenteada e tinha a minha idade, por isso... Queres brincar comigo? Sim, mas não sei a quê. Vamos brincar aos guerreiros, mas primeiro tens de pôr as cores da nossa tribo. Hug! A quinta ficava mais bonita a cada dia que passava e eu diverti-me imenso com o meu novo amigo. Cuidado, meninos! Não venham correr para os campos, é perigoso! Os dias passavam felizes, até que um dia, sim, lembro-me muito bem. Chegaram dois tipos mal encarados a cavalo. Acamparam perto da nossa casa. Procuravam riqueza e traziam sarilhos. Meu amigo, acho que encontramos a nossa terra. Nem sequer é preciso escavar. Aqui as pepitas descobrem-se como seixos. Pois, mas vamos ter alguns problemas. Há uma quinta lá embaixo. Ah, isso não é bom. Não quero curiosos a rondar por aqui. E não é tudo.
Os donos são amigos dos índios. Temos de arranjar uma forma de nos livrarmos daqueles metediços. E eu já tenho algo em mente. Que acontecia se os índios perdessem a confiança neles? Iam obrigá-los a ir-se embora, acho eu. Assim, uma noite. Acorde, Priscila. Estou a sentir cheiro a queimado. E também há fumo. Vem do acampamento índio. Parece ser um incêndio. Vou a correr ver o que é. Onde deixei o meu chapéu? Ora, paciência. Tem cuidado, vê lá. Mamã, quero ir ver como está o meu amigo Pena Despenteada. Não, querida, é muito perigoso. Mas eu sou amiga dele. Eu sei, pequenina, mas fica descansada. O papá dele vai protegê-lo. Na manhã seguinte, o incêndio tinha sido controlado, mas outro perigo ameaçava a nossa serenidade. Como é possível? Não sei. Felizmente acreditaram em mim. Nós somos amigos deles. Como podem ter pensado que foste tu a atear o fogo? Pois, acharam o meu chapéu ali perto. Mas desculpa, primeiro começas o incêndio e depois arriscas a vida para o apagar? Que sentido tem? Bem, podia tê-lo feito para desviar as suspeitas. Só gostava de saber como é que o meu chapéu foi lá parar. Deves tê-lo esquecido lá. Entretanto, na vila. Bem, um pouco de discórdia já nós semeamos. Mas não é o suficiente. Os índios continuam a confiar naqueles patos. Ei, olha aquele tipo. Não te lembra alguém? Sim, é a cara chapada do nosso compadre. Zeca, mais uma gasosa aqui para o nosso amigo. Vamos. Obrigado, quem quer que seja. O meu nome é Zacarias e gostava de brindar ao bom dinheiro que vai ganhar trabalhando para nós. Trabalhar? Bem, nunca fiz. O que é? Trata-se disto. Alinho, afinal gosto de trabalhar. Negócio feito então. És um tipo bem à maneira, pato. Assim, no dia seguinte, o Zacarias... Este deve ser o local certo. Bem, vou começar por esta. Yup! Também estás a ouvir isto? Vem do bosque sagrado. Os animais estão a fugir assustados. E agora, fora com todas estas bagas venenosas. Desta vez vimos-te, pato malvado. Julgávamos que eras nosso amigo. Céus, os índios. Ai, 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 ui. Fizeste um ótimo trabalho. Agora dá-o fora antes que acordem. De acordo, foi bem giro trabalhar. Sem saber de nada, eu e o Pena Despenteada brincávamos felizes. Gosto desta brincadeira. Carro, carro. Subitamente. Um grupo de guerreiros aproxima-se a galope. Jeremias Macpato, vem cá fora. É o chefe da tribo. Meus amigos, que prazer! Chegam mesmo a tempo do almoço. Nada de almoço, cara pálida. Cara pálida? Que sucedeu ao caro Jeremias? O nome é para os amigos e tu és um inimigo. Queimaste a nossa vila. E nós vimos-te destruir o bosque sagrado, com 2 cúmplices com mãos pesadas. Eu? Destruir o bosque? Isso não é verdade. Por que havia de fazer isso? Ganância, cara pálida. Queres apoderar-te da nossa terra, mas não vais fazê-lo. Tens 2 luas de tempo para te ires embora. E tu, filho, vem comigo. Essa gente é malvada. Não, papá, estás enganado. A minha amiga é linda. O meu papá nunca vos faria nada de mal. Ai, ai. Acredito em ti, mas os nossos guerreiros nunca mentem.
Naquele momento, uma rajada de vento. O papagaio! Oh não, fizemos-lo juntos, não o quero perder. Corre, vamos! Cá está ele, está a cair. Conseguimos, viva! Em breve o Jeremias vai pôr-se a andar. E nós vamos poder apoderar-nos da sua terra. E depois desembaraçamos-nos dos índios e podemos ficar ricos. Tivemos mesmo imensa sorte ao encontrar o Zacarias. Pois, é incrível como ele é parecido com o Jeremias. Anda, temos de correr a avisar o meu pai. Eu sabia que o papai estava inocente. Os índios Bom Apetite apanharam os 2 malandros com as pepitas nos bolsos. Mandaram-nos embora? Claro, levámo-los para a vila e entregámo-los ao xerife. A aventura concluiu-se com uma esplêndida festa que renovou a amizade entre nós e a bela tribo dos Bom Apetite. A partir de hoje faz oficialmente parte da nossa tribo. Obrigado, grande chefe. O meu primeiro verdadeiro arco de guerreiro. Obrigado, papá. Então, também é um bom apetite, vovó. Bem, pois, um pouco. E o Pena Despenteada? Alguns anos mais tarde assumiu o lugar do pai. Tornou-se chefe da tribo? Uau! Bem, vou preparar o jantar, senão esta noite passamos fome. Quem diria? Temos uma avó índia. Que história mais fantástica! E? Não, eu é que faço de índio. Hã? Por que é que eu tenho de fazer de mau? Porque sim. E eu faço de Pena Despenteada. A minha tribo está em pé de guerra. Aqui faz falta uma coisa. Como Índia Bom Apetite, ordeno-vos que enterrem os machados de guerra e... Hã? Se sentem todos em volta da sopa da paz. E agora, vejamos se são capazes de comer tudo, como os índios Bom Apetite. Bem, nós não sei, mas o gasolino vai saber fazer até melhor. Bom apetite! Fim. Obrigado por terem chegado até aqui. Espero que não se esqueçam de subscrever ou de deixar um like ou comentário. E já a seguir a resposta do passatempo que eu deixei na publicação. E não percam a próxima história. Tchau, tchau. Comigo como presidente, o sol brilhará sempre sobre a cidade. We spent years in training, fighting battles uphill. When care is heavy